Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. No princípio não havia nada, nada além de silêncio e escuridão sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio silencioso e sussurrou: haja luz. E a luz foi feita. Então a luz disforme começou a ganhar forma, e assim o mundo surgiu. Uma grande e calorosa luz nutria os dias, e uma luz menor as noites. Os dias iam se passando, e as águas do mundo juntaram-se, e em meio a elas apareceu o chão seco, separando o céu e a terra. Do solo cresceram coisas. Um tapete grosso e verde se estendeu por toda a criação, e as águas ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais, e uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam pelos mares, povoou as águas. Da mesma forma, o céu também foi povoado de pássaros e seres que voavam. Agora, o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Havia vários animais que rastejavam e andavam pela terra, e isso era bom, estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra, tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes, aves e animais, cada um conforme a sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. Estava tudo equilibrado, era o paraíso, uma joia nas mãos do Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava, e esta era a E no princípio era o Verbo e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o Verbo e estava com Deus, e era Deus. Ele era a palavra e
Criador fez o homem e ao seu lado a mulher. Ele deu a eles uma escolha: seguir a tentação das trevas ou preservar as bênçãos da luz. Foi aí que eles comeram o fruto proibido. A inocência deles foi extinta, e assim, por inúmeras gerações, desde Adão, o pecado está entre nós. Irmão contra irmão, nação contra nação, o homem contra a criação. Matamos uns aos outros, dividimos o mundo, fazemos isso, o homem faz isso. Tudo era lindo, tudo que era bom destruímos. Mas na plenitude dos tempos, Deus escreveria a mais bela história. Era um tempo de desolação. O reinado cruel de Herodes deixou o povo de Israel abatido e desanimado. 400 anos havia se passado desde a última vez em que receberam uma palavra de Deus. Longos períodos de guerra, contendas políticas e a investida de religiões pagãs fizeram o povo escolhido de Deus começar a colocar suas últimas esperanças na promessa da vinda do Messias. Os céus estavam em silêncio, e um poderoso exército de anjos pairava em posição, esperando Deus colocar em ação os eventos que trariam a nova aliança. A promessa de Deus de reconciliar todas as pessoas consigo, purificando-as de seus pecados através do sangue do seu único Filho, Jesus Cristo. E assim, calados e ansiosos, os anjos viram Gabriel descer à terra para se encontrar com Maria, a escolhida de Deus. Eis que bendita és, pois Deus é contigo. Não há o que temer, pois Deus achou graça em ti. Tu conceberás o Santo Filho do Senhor, e o nome que o darás é Jesus Cristo. O forte Rei, eterno Emanuel, o Messias, que reinará para todos sempre, o seu reino não findará. Maria abraçou a notícia do anjo e se colocou como uma serva do Senhor. Junto com José, seu marido, ela fez a viagem para a lotada cidade de Belém, onde o único abrigo que conseguiram achar foi em uma estrebaria na periferia da cidade. E na plenitude dos tempos, Maria deu à luz a Jesus e o colocou numa manjedoura. Os céus não estavam mais em silêncio, pois foi feito um chamado para que os anjos se reunissem e se preparassem. Ouçam-me, pois venho trazer as novas de alegria. Lá na terra já nasceu o grande Senhor nos altos céus. Ele foi viver em meio aos filhos dos mortais, pois Deus o enviou sim pra salvá-los. Chegou enfim a hora esperada por nós. Vamos cantar e anunciar, vamos voar.
quando uma legião das hostes celestiais rompe a barreira do sobrenatural e invade os céus de Belém cantando: Glória a Deus nas alturas. Pode-se escutar muitos anjos cantando aqui, são a ofertar ao Senhor um fiel louvor. Toda a criação também vai ao Senhor cantar glórias a Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Você pode ouvir a canção que ecoa, anjos cantam glórias nos altos céus, todos celebrando a luz eterna, essa eterna luz que é Jesus o Rei. Ouça o coral de anjos que está a cantar para o Rei dos Reis. Vem a Deus cantar, erguendo a voz ao Rei dos Reis. Pode-se escutar muitos anjos cantando aqui, são a ofertar ao Senhor o fiel louvor. Toda a criação também vai ao Senhor cantar glórias a Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Você pode ouvir a canção que ecoa, anjos cantam glórias nos altos céus, todos celebrando a luz eterna, essa eterna luz que é Jesus o Rei. Pode-se escutar muitos anjos cantando aqui, são a ofertar ao Senhor um fiel louvor. Toda a criação também vai ao Senhor cantar glórias a Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Você pode ouvir a canção que ecoa, anjos cantam glórias nos altos céus, todos celebrando a luz eterna, essa eterna luz que é Jesus o Rei. Posso ver o Rei da glória, posso ver a glória do meu Rei, posso ver o Rei da glória, posso ver a glória do meu Rei. Vem a Deus cantar, erguendo a voz ao Rei dos Reis. Vem a Deus cantar, erguendo a voz ao Rei dos Reis. Vem juntar-se a nós com grande voz, louvando ao Rei. Adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei, o Senhor. Adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei, o Senhor. Adore ao Rei, adore
Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria. A alegria do céu não podia ser contida. Assim que os anjos deixaram os céus de Belém, os pastores foram contemplar o rei nascido. Era o início de uma nova história, a história que estava sendo escrita pelo próprio Deus. Menino Jesus nasceu, anjos no céu cantam em adoração. É nascido o Salvador, que vem trazer-nos a salvação. Menino Jesus nasceu, Menino nos nasceu, anjos no céu cantam em adoração. se cantam em louvor. Nascido o Salvador, Nascido o vem Salvador, trazer-nos a salvação. Se já nasceu Jesus, toda a criação se ergue pra louvar. Venham pra Belém. e do céu
Ao nascer o Rei da Glória, uma estrela surge no céu. Era um costume oriental acreditar que toda vez que uma estrela surgisse no céu, significava que um rei tinha acabado de nascer. Imagine os magos do Oriente vendo aquela estrela e então indo em direção a Jesus. Sim, eu sei que você conhece essa parte da história. Mas talvez o que você não saiba é que os magos do Oriente têm muito mais a nos ensinar. Eles comprovam que o nascimento de Jesus realmente foi especial. Aliás, um Deus no meio do seu povo realmente era algo além do comum. Ou melhor, sobrenatural. Uma jornada de aproximadamente 1.600 quilômetros feita de camelo. Foi exatamente esse trajeto que os magos do Oriente trilharam para chegar até o recém-nascido Cristo. Eles fizeram tudo isso valer a pena, pois tornaram o nascimento de Jesus único e especial. Muito se fala sobre os magos. Alguns afirmam que eles eram 3, outros dizem que foram mais de 3. Alguns falam que esses magos eram reis, outros dizem que eram sábios. Certeza absoluta disso nunca teremos, pois o autor de nossa história não nos deixou relatos contundentes sobre isso, mas deixou algo muito melhor. Deixou a certeza de que eles adoraram ao Rei Jesus, protagonista de nossa história. Aleluia, 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 ao meu Rei. Aleluia, 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 ao meu Rei. Vem alegres adorar ao menino Rei Senhor. Sua luz brilhando está, fulgurante em esplendor. Tão gracioso a dormir sob estrelas a luzir. De bem longe vieram ver sábios reis pra o conhecer. Numa manjedoura está a criança repousar. Homens eram contemplar o menino Rei sem par. Nosso príncipe da paz veio para nos salvar. Sim, louvores vamos dar e a Jesus sim adorar. Veio pra nos libertar. Aleluia para o Rei. Veio dar-nos salvação, pra nos dar perdão, nos guiar ao Pai. Terra e céus o adorai. Aleluia, 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 ao meu Rei. Aleluia, aleluia, ao meu Rei. Aleluia, aleluia.
Apesar de a mensagem ser quase abafada pela euforia do consumismo e materialismo, o nascimento de Jesus, contado nas palavras singelas dessa bela história, ainda perdura com sua mensagem profunda, que é de paz, união, solidariedade e amor. E isso a pós-modernidade da nossa sociedade é incapaz de ofuscar. Alguns de nós já nem lembram mais o que o Natal significa, mas os céus ainda lembram. Ainda lembram o que foi aquela noite gloriosa, quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores veio ao mundo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nas alturas, glórias a Deus, glórias a Deus. Nas alturas. Os céus ainda lembram da noite sem igual, do eterno plano do bom Deus de amor tão eternal. E os pastores que no campo viram para a luz, e da beleza que raiou no rosto de Jesus. Os céus ainda lembram que os sábios reis também se foram contemplar o rei na vila de Belém. E do encontro Tão feliz ao ver o Rei Senhor, de joelhos adoraram Cristo Salvador. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus nas alturas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus nas alturas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus nas alturas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus nas alturas. Dai glória. Os céus ainda lembram da noite de Natal, Da manjedoura humilde ali, do choro divinal, de José e de Maria, os pais do Redentor, da bela cena tão real, aos pés do Salvador. Os céus pra sempre lembrarão da noite de Natal. glórias a Deus nas alturas. Mais de 2000 anos já se passaram desde que Jesus nasceu em Belém. E nos dias de hoje celebramos o seu nascimento em ceias, presépios, árvores, enfeites. E no centro de toda essa festa, nos lembramos do bebê deitado numa manjedoura. Quando se fala do bebê Jesus, há vários tipos de reações. Alguns ficam maravilhados e outros entediados por mais uma vez ouvirem falar do bebê na manjedoura. Porém, há alguns que percebem algo mais. Estes veem o grandioso dom do amor de Deus para com os homens. Mas e você? Ao olhar para a manjedoura, o que vê?
Quando um poderoso anjo anunciou o nascimento de Jesus Cristo aos pastores que se encontravam ali cuidando dos seus rebanhos, uma multidão de anjos se uniu em louvor a Deus para expressar o seu desejo de paz entre os seres humanos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Esta abrangente proclamação angelical provia uma incrível promessa de paz permanente na terra. Hoje celebramos o aniversário de Deus. O triste é que tão poucos realmente o conhecem. Muitas pessoas têm celebrado muitos natais e ainda assim a maioria delas nunca encontrou o Rei. Elas se alegram cantando, ficam fascinadas com a estrela, algumas até viajaram para muito longe para encontrarem a manjedoura de Belém, mas nunca encontraram o Rei. Você já encontrou o Rei? Oremos. Pai, neste sublime momento, nós te glorificamos pelo Natal.
o dia em que demonstraste de um modo tão extraordinário a grande extensão da sua misericórdia e amor. E hoje, Pai, nos encontramos aqui, mais de 2000 anos depois, agradecidos ante o privilégio de poder te encontrar, Senhor. Como podemos te agradecer? Ajude-nos a não pecar, Senhor, até aquele grande dia, pois falta pouco. Porque depois de todas as coisas, sejam elas tristes ou alegres, ainda assim será Natal. Pois aquele pequenino rei de Belém é o mesmo Jesus que reina em nosso coração. Nós acreditamos, Senhor, que Tu és o Jesus que trará a verdadeira paz ao mundo.